A paz do Senhor a todos. É, Aqui é Aparecido Veiga, do canal Missões na Veia. E eu quero compartilhar uma palavra com o seu coração, mas antes te peço, divulgue o canal, se inscreva, mande para o seu WhatsApp, para os seus amigos, e Deus que abençoe a todos vocês em Cristo Jesus. E que o canal possa crescer para que possamos cada vez ter mais tempo para falar a palavra de Deus. A palavra de Deus, vamos compartilhar, está em Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14, que diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pois é, irmãos, nós analisando uma palavra dessa, quando Paulo, pelo Espírito Santo, usado por Deus para nos ensinar sobre esta visão, né, esta revelação dele e a forma como devemos encarar, né, todas as coisas. Quantas vezes Paulo esteve sofrendo, preso em prisões, né, passando necessidades e de toda forma sofrimentos, né? E a morte de Paulo foi bastante difícil, ele foi decapitado por amor do evangelho, mas aqui aos Filipenses ele está nos dizendo que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. É claro que se esquecer tem coisas que é muito difícil, porque é, você não tem aquela doença que se esquece de tudo, amnésia, né? Às vezes pode alguém ter sem nenhum tipo de, né, falando sobre isso, porque tem gente que se esquece e não é porque ele quer, é porque ele está com algo mal sobre ele, né? Então, e às vezes se esquecer de coisas também é uma coisa natural, não se esquecer de tudo, mas se esquecer algumas vezes, uma no meio das outras, todo mundo esquece. Né? Quantas vezes a gente esquece que vai sair de casa, esqueceu isso, esqueceu aquilo, esqueceu o documento, esqueceu a chave, esqueceu não sei o quê, enfim, né? É... E aí você, olhando para o que ele fala, que a gente precisa se esquecer. E como se esquecer, né? A gente, para se esquecer de algumas coisas, por exemplo, quando a pessoa fica magoada, ela precisa perdoar. Alguém que te magoou e você não esquece, você precisa perdoar, porque quem perdoa, né, libera aquela pessoa de dentro de você, e você passa, então, a superar tudo aquilo, e estar no mundo de Deus, no mundo de leveza, de amor, de harmonia. O perdão é tudo. Então, precisamos perdoar, né? Esquecer de quando uma pessoa te traiu é muito duro, não é brincadeira, né? Para quem foi traído, foi traída, não é brincadeira, mas temos que pedir força e graça para o Espírito Santo. Peça para o Senhor força e graça para perdoar. Se você apanhou, foi esbofeteado, foi xingado, foi humilhado, perdoa, perdoa seu agressor, perdoa os seus inimigos, porque a Bíblia fala sobre isso, que nós temos que perdoar, né? Jesus falou sobre isso quando Pedro perguntou quantas vezes nós temos que perdoar. Ele disse assim: não somente 7, mas 70 vezes 7 por dia. Então, olha aí, né? Para que nós possamos nos esquecer, temos que nos lembrar das coisas de Deus, da palavra de Deus, lembrar do Senhor Jesus Cristo, do que ele passou na cruz, né? E do que os discípulos passaram, os homens de Deus, os mártires. E nós estamos aqui superando tudo, as aflições, as dores, com Cristo. Então, fica com esta palavra, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, né? É caminhar para frente, é andar para frente, é dar um passo de cada vez, é resolver uma coisa de cada vez, é viver cada dia, basta cada dia o seu mal, não é verdade? Aí ele fala, no versículo 14, eu prossigo. Veja só,
prossigo. Prossigo é estar andando para frente, é dando passos, é avançando, ou seja, marchando. Lá no capítulo 14 de Êxodo, o que Deus fala para Moisés? Moisés, o que você tem na mão? Ah, meu Deus, eu tenho uma vara. Então toca nas águas e marcha. Diga para o meu povo marchar, porque os egípcios que vocês viram nunca mais o verão, porque eles foram encerrados no Mar Vermelho, todos morreram, com exceção de Faraó, que voltou para contar a história, não é verdade? Então marche, dê mais um passo, vá mais para frente. Pede força, Deus me dá força para dar mais um passo, me dá graça para dar mais um passo, em nome de Jesus eu vou andar, em nome de Jesus eu vou marchar, o nome de Jesus te ajuda, clama por Ele, chama por Ele, porque Ele te ama, Ele morreu e ressuscitou por você. Aliás, se você ainda não aceitou a esse Jesus Cristo, aceita agora, onde você estiver. Diga, Senhor, eu te reconheço como meu Salvador. Porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Está escrito esta palavra. Então, onde você estiver, diga, escreve meu nome no livro da vida. Eu reconheço Jesus Cristo como meu Salvador, perdoa os meus pecados. E o Senhor fará isso prontamente por você. Se nós nos arrependemos, ele está de braços abertos para nos receber. Então, eu prossigo, anda para frente, marcha, dá um passo de cada vez, pede ajuda do Espírito Santo, diz, me dá vigor, me dá graça, me dá força, Senhor. E em cada projeto que você for realizar, cada passo, peça ajuda para o Senhor, peça para Ele força e graça. Prossigo para o alvo. Qual é o alvo? O alvo é Cristo. O alvo é chegar na glória, é chegar na terra prometida, é atravessar o grande rio e chegar lá, na glória de Deus, junto com Cristo no arrebatamento, junto com a igreja que será arrebatada. Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51, né? Que no momento, num abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro e nós que estamos vivos seremos transformados e nós seremos elevados ao céu com a igreja, né? É como se fosse, né, um balão cheio de fogo, onde o poder do Espírito Santo, aquele ar quente da tocha, leva o balão para cima, e assim será um processo. No poder do Espírito Santo, dentro de nós, nós seremos transformados num corpo de glória, um corpo incorruptível, sem pecado. É como se fosse um anjo, para você entender, né? Um corpo de glória, glorificado, um corpo próprio para estar lá, juntamente com Cristo, seus anjos. Então, recebe esta palavra, prossiga olhando para o alvo, né? Olhando para o alvo e também para o prêmio, ele fala para o prêmio da soberana vocação de Deus. Esse prêmio, irmãos, é tanta coisa que nós temos para falar, que nós precisamos do tempo aberto, mas dá para dar uma pinceladinha, né? Qual é o prêmio da soberana vocação de Deus? Em primeiro lugar, é a salvação, né? A salvação eterna do lago de fogo do inferno, que não é para aqueles que estão em Cristo. A Bíblia nos informa sobre isso, né? O primeiro é o prêmio da salvação. Depois, nós temos os galardões no céu, que são as recompensas. Daquele que serve a Deus e trabalha para o Evangelho, trabalha para Cristo, receberá galardões no céu, receberá as recompensas da mão de Cristo. No tribunal, quando ele vier, será estabelecido um tribunal para queimar as obras no céu. Em 1 Coríntios capítulo 3, está nos falando sobre as obras de ouro, de prata, de pedras preciosas, e aquele que passar no fogo, né? Essas obras não queimam, mas as obras de madeira, palha e feno, queima. Mas contudo, né, mesmo que a pessoa só tiver obras de madeira, palha e feno, esse vai ser salvo. Paulo diz lá, contudo esse será salvo. Mas o importante é termos obra de ouro, de prata,
pedras preciosas, porque será muito triste nós chegarmos lá de mãos vazias. Então, que nós possamos ganhar almas, né, para chegar lá com as mãos cheias. Mas também, além disso, tudo de obras de ouro, de prata, as pedras preciosas, né, que nós vamos apresentar para Cristo e ele vai queimar e o fogo vai passar e não vai queimar estas obras. Teremos também coroas, coroas de glória, coroa da vida, coroa da justiça. Está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, para aqueles que amam a vida de Jesus, terá a coroa da justiça, né? Ame a vida de Jesus, aguarde a vida de Jesus todos os dias, esteja preparado, lavado no sangue, pedindo para Ele, me perdoa, me lava, me arrependo dos meus erros, dos meus pecados, eu me volto ao Senhor, eu me volto ao primeiro amor, para que possa chegar nesse prêmio, nesses galardões, nessas coroas. Além disso, teremos novos céus e nova terra, como Pedro escreve em 2 Pedro capítulo 3, da vinda de Jesus, e que esses céus e essa terra serão queimados, e Deus dará novos céus e nova terra aos seus filhos. Que Deus é esse que vai consertar tudo, não é verdade? Agora, a salvação não. A salvação através de Jesus Cristo. É o único passaporte para estar com Deus, para estar com Cristo. E também nós teremos o milênio, teremos as bodas do Cordeiro, que serão 7 anos do casamento de Cristo com a igreja. 7 anos de festa. Aqui haverão 7 anos de grande tribulação, grande tormenta, onde o mundo passará pelo anticristo, a marca, né, que virá sobre todo mundo. Terá um governo único, né? E tudo isso é bíblico e aguardamos, né? Mas estaremos, creio que fora daqui, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também livre do juízo final, que está em Apocalipse capítulo 20, onde o mar vai dar seus mortos, o inferno vai dar seus mortos, a terra vai dar seus mortos, e todos que morreram sem Cristo comparecerão ante o tribunal de Deus para serem julgados. Será o grande dia do Senhor, que poderá ser um dia de muitos dias, de muitos meses, para julgar todo mundo. Poderão ser anos, julgando todos, de todos os tempos que morreram, ou pelo menos dos tempos que Deus designou, não é verdade? Daqueles que estão esperando, somente de Cristo para cá, morreram sem Cristo, né? Então, precisamos entender que tem muita coisa em jogo. Nós não podemos perder a salvação e nem tudo isso que Deus preparou para nós. E além de passar por isso, terá o milênio, né? Antes do julgamento final de Deus, terá 1000 anos de paz, quando Cristo descerá com a igreja e reinará e transformará esse mundo em paz, 1000 anos de paz. Transformará todos os instrumentos de guerra em material para agricultura. Estará em paz a natureza, né? Então, é necessário entendermos isso. E, além disso, estaremos uma eternidade com Deus, né? Porque céus e terra serão a mesma grei. Nós podemos ler isso na palavra de Deus. Quando lemos 2 Pedro capítulo 3, nós vamos entender esses novos céus, nova terra, e entenderemos, lendo a Bíblia, nesta parte também, Apocalipse, que será tudo uma só grei, e Deus enxugará, né, as nossas lágrimas, e estará vivendo com seus filhos, será o tabernáculo entre os homens. Então, que lindo que é a palavra de Deus, que maravilha que é servirmos a Deus. Eu deixo essa palavra para o seu coração no dia de hoje, que possamos estar, né, firmes com Deus, firmes com Jesus, né, firmes com Ele, para que nós possamos cada dia se alegrar, para que cada dia possamos louvar a Deus. Olha, Apocalipse 21, capítulo 4, Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas.
o 3 diz: eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Coisa maravilhosa. Fique com esta palavra, que Deus te abençoe e te guarde. Senhor, abençoa a todos, guarda aqueles que estão ouvindo, aqueles, Pai, que possam estar entristecidos, alegra, aquele que caiu, levanta, aquele que pecou, pedindo perdão, se arrependendo, perdoa. Senhor, aquele que está sem vigor, dá vigor. Senhor, aquele, Pai, que não está se sentindo útil, aquele que está sem, Pai, vontade de fazer as coisas, desanimado, dá ânimo, Senhor, dá um novo vigor, uma nova razão para ele viver. Senhor, toca no coração dele, entra com a tua luz, a tua força e a tua graça, e multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Ajuda o teu povo, ajuda aqueles que estão nos 4 cantos dessa cidade, ou desse país, ou em qualquer canto do mundo, Senhor, desta terra, Senhor, tão cheia de corrupção, tão cheia de erros, tão cheia de pragas e pestes, Senhor, tão cheia, Pai, de problemas, mas eu sei que a solução está na palavra de Deus, que esta tarde você se anime, que o doente seja curado, seja em casa ou no hospital, aquele que está doente seja curado em nome de Jesus Cristo, né? Aquele que está na prisão seja consolado, aquele que está exilado, sozinho, em solidão, seja alegrado agora pela palavra de Deus. Que aquele que está vivendo em condição subhumana nas ruas, que eu possa ouvir esta palavra, esta oração. Que Jesus Cristo te abençoe, te cure, te salve, te lave e te abrace. Abra o seu coração e ele te abraça agora, em nome de Jesus. Fica com Deus. A paz do Senhor Jesus.